Sorgato, Carlos Cabral, Henrique Arantes, Vinícius Cirqueira, Antônio Gomide, Hamilton Filho, Bruno Peixoto, Hélio de Souza, Charles Bento, delegado Humberto Teófilo, Caio Salim, doutor Antônio, Jefferson Rodrigues, realizou-se a referida reunião. Abertos os trabalhos, foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. A seguir, o presidente distribuiu os processos de número 5120/19 ao deputado Hélio de Souza, ao deputado Humberto Teófilo, processo 5088/19, 5083/19, ao deputado Galvo Guimarães, processo 5120/19. O presidente considerou oportuno o momento para a evolução de matérias. Foi devolvida à mesa devidamente relatado pela rejeição do veto, pela rejeição a emenda apresentada em plenário no processo 2877/19. Submetido à discussão e votação, foi o parecer aprovado. Pela ordem, o deputado Bruno Peixoto devolveu o processo número 2000/19 com voto separado de sua autoria pela aprovação da matéria. Submetido à discussão e votação, foi o mesmo aprovado. O presidente concedeu o vício do processo 4054/19, 3281/19 ao deputado Bruno Peixoto, também o processo 3454/19 ao deputado Carlos Cabral, o processo 4579/19. O processo número 4726/19 ao deputado delegado Humberto Teófilo, Leda Borges, Vinícius Cirqueira, o processo 4783/19 aos deputados delegado Humberto Teófilo, Vinícius Cirqueira, Hamilton Filho, todos pelo prazo regimental. O processo número 3839/19 foi sobrestado pelo presidente. Pela ordem, o deputado Lucas Calil devolveu o processo número 43/06/19 com o voto em separado de sua autoria pela rejeição do veto. Submetida à discussão e votação, foi aprovado. A falta de outras matérias, o presidente encerrou a presente reunião. Para constar na louça presente a ata, requerida e achada conforme, será votada e assinada pelos presentes. Em votação, a ata que acaba de ser lida. Deputados concordados permaneçam como estão, os contrários manifestem. Aprovado. Senhores, eu tenho aqui 3 emendas condicionais. Como nós não colocamos na pauta da ordem do dia, eu solicito autorização para que a gente possa colocá-las em discussão e votação. É o primeiro relatório, todos vocês, todos os deputados podem solicitar à vista, né? E nós vamos começar então com essas matérias. Vossa Excelência, deputado. Senhor presidente, nós só gostaríamos de, antes da votação, sabemos o assunto concernente a cada PEC, por favor. Uma é do Humberto Teófilo, que acrescenta o parágrafo 4º do artigo 123 da Constituição Estadual. A proposta estabelece que as funções de política judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica. Essa é uma. A outra, deputado Vinícius Cirqueira, que é uma proposta que visa a correção da gigantesca distorção por meio da autorização para a celebração de convênios entre estados e municípios. E a outra, deputado Major Araújo, estabelece para as carreiras dos militares estaduais garantia de inamovibilidade ressalvada a remoção compulsória no interesse público. Então, senhores, emenda constitucional 2553, de autoria do deputado, acrescenta o parágrafo 4º do artigo 123 da Constituição Estadual. Essa proposta foi relatada pelo deputado Álvaro Guimarães, que é pela rejeição da matéria. Está em discussão. Vista, senhor presidente. Vista, senhor presidente. Delegado Tales e deputado Hélio de Souza. Emenda constitucional 0990, deputado Vinícius Cirqueira e outros, acrescenta parágrafo 6º, 7º e 8º no artigo 101 da Constituição do Estado de Goiás. Esse projeto coube a relatoria ao deputado Henrique Arantes pela aprovação da propositura. Eu coloco em discussão. Vista o Tales, Humberto e Leda e deputado Hélio de Souza, botafoguense. Processo 5604, deputado Major Araújo e outros, acrescenta o parágrafo 16 ao artigo 100 da Constituição do Estado de Goiás. Esse projeto foi relatado pela deputada Leda Borges pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão. Vista o Tales, Humberto, Vinícius e Hélio. Momento oportuno também para devolução de matérias. Deputado Diego Sorgato. Presidente, tenho 4 matérias aqui devidamente relatadas para que Vossa Excelência possa apreciá-las.
Cumprimentar o deputado Diego pela organização da Légua Ativa, senhores, lá na cidade de Lusiânia. Foi um sucesso, milhares de atendimentos. Nós estivemos lá com o presidente lá presidente, questão de no ordem. Ingá. Mas era um ato da Assembleia, um ato da Assembleia Legislativa. Diego ajudou na elaboração. Foi o responsável. Na verdade, a Assembleia, como é uma casa do povo, todos são chamados a ajudar. Aqueles que se dispõem a ajudar são bem-vindos. O Cambão também, que ele é de lá, né? Eu gostaria de saber. Pois é, exatamente. Todos são chamados, poucos são os escolhidos. Principalmente. Senhor presidente. Penso que nós encerramos por aqui. Vossa Excelência. Devolver aqui uma matéria devidamente relatada e estender meus cumprimentos também. Defiro ao senhor, a Diego Sorgato, se dispôs a ajudar a organizar e foi um sucesso o evento lá. Exatamente. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Humberto. Devolver aqui 2 projetos, final 4726 e 4930. Processo 4051. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência, deputado Vinícius. Presidente, só para devolver 8 matérias aqui devidamente relatadas, na qual eu quero destacar uma, devido a essa crise hídrica que está no estado de Goiás, e principalmente aqui, que é notícia de todos, a bacia do Rio Meia Ponte. Desde o dia 9 de maio, foi revogado um decreto que hoje não existem mais regras para empreendimento ao longo da bacia do Rio Meia Ponte, ou seja, não tem regra para licenciamento, não tem regra de nada. O deputado Alisson Lima entrou com um decreto legislativo cassando os efeitos do decreto que revogava, e o deputado Henrique Arantes entrou com um projeto de lei elaborado, fazendo essas regras virarem lei. Nós, como relator, promovemos uma audiência pública com diversas pessoas competentes na área do meio ambiente, ouvimos todos os setores, universidades, especialistas, e estamos apresentando um substitutivo aqui, que eu acho que vai contemplar tecnicamente a melhor maneira para preservarmos o Rio Meia Ponte, que é esse importante manancial do estado de Goiás. Então, estou devolvendo aqui, senhor presidente, e quero pedir a Vossa Excelência que na próxima reunião nossa da CESOL já coloque em pauta, porque não podemos ficar sem regra para licenciamento nessa importante bacia do Rio Meia Ponte, senhor presidente. Eu vou até solicitar a permissão de Vossa Excelência para colocar na sessão ainda de hoje. Essa questão da bacia do Meia Ponte, deputado Gomide, é gravíssima. Meia Ponte, na verdade, para quem conhece, eu sou da região, está uma lâmina de água. E aí revogaram um decreto e loteamentos estão sendo lançados, faltando na propaganda dizer o seguinte: olha, compre o lote e da sua varanda monte ali um pesqueiro, na verdade, né? Então, liberando a construção até quase dentro do Rio Meia Ponte. Isso é um absurdo. Então, eu quero cumprimentar aí o deputado Henrique, né, pela propositura. Deputado Thales Barreto. Obrigado, presidente. Eu acho importante até deputados da base do governo, como o deputado Vinícius, que teve os seus 2 primeiros anos como vereador de Goiânia, que viveu o problema do Meia Ponte, que hoje Meia Ponte não é só de Goiânia, na realidade o Meia Ponte nasce lá na sua querida cidade de Itaúsul, né, que vem descendo, são 85 cidades. Mas fica claro que, à medida que suspendeu o decreto que tinha anteriormente, foi para o atual governador. Então, quando você vê uma matéria de um deputado da base buscando estabelecer regras importantes, que também com o apoio do deputado Henrique, eu tenho certeza que é uma forma da gente poder esclarecer a nova secretária do Meio Ambiente, porque ela também não é de Goiás, é uma forasteira, que não sabe aonde que fica o Meia Ponte, ainda tem dificuldade, isso é verdade, e de repente nessa empolgação até a lá Bolsonaro de liberar tudo, de poder destruir tudo, liberou o Meia Ponte em especial para esses pequenos agricultores, que a gente sabe que também é uma condição de vida, mas numa distância muito próxima. Hoje Meia Ponte está passando essa dificuldade maior, e a Saneago tem que tomar providência também em relação a isso, graças à suspensão da secretária do Meio Ambiente, que a única coisa que ela não sabe o que é Meia Ponte. Então, parabéns aos deputados Henrique, em especial ao deputado Vinícius, pela propostura e em especial pela essa mudança, porque eu tenho certeza que, como deputado da base, você pode sensibilizar melhor o governo. Processo 4051, Governadoria do Estado, é um veto de um projeto, delegada Adriana Acorce. Delegado Humberto
pela manutenção do veto. Leda Borges, vista, voto separado da deputada Leda, pela rejeição do veto. A rejeição do veto é o que eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4052, veta integralmente autor de lei 122, de 11 de junho de 2019, de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, distribuída ao delegado Humberto Teófilo, relator pela manutenção do veto, vista a Leda e Hamilton, voto separado da deputada Hamilton pela rejeição do veto, voto separado da deputada Leda Borges pela rejeição do veto. Eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. 4260, veta integralmente autor de lei 126, de 25 de junho de 2019, projeto de autoria do deputado Virmondes Cruvinel, delegado Humberto pela manutenção do veto, vista ao Carlos Cabral, Hamilton Filho, Lucas Calil e Vinícius Siqueira, voto separado do deputado Hamilton pela rejeição do veto, está em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 4286, veta integralmente autor de lei 146, de 25 de junho de 2019, projeto de autoria do deputado Hélio de Souza, delegado Humberto, pela manutenção do veto, vista a deputada Leda, voto separado da deputada Leda pela rejeição do veto, eu coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordaram com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 4288, veta integralmente autor de lei 142, de 25 de junho de 2019, de autoria do deputado Gustavo Seba, distribuído ao delegado Humberto Teófilo, pela manutenção do veto, vista a deputada Leda, voto separado da deputada Leda pela rejeição do veto, coloco em discussão. Encerrada, em votação encerrada, deputados concordarem com a rejeição do veto, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência, deputado Antônio Gomide. Apenas para poder estar devolvendo o processo devidamente relatado, 4628, do deputado Paulo Trabalho. Processo 2249, de autoria do deputado Lissauer Vieira, altera a lei 14.542, de 30 de setembro de 2003, distribuído ao deputado Hélio de Souza, relator pela diligência Secretaria de Economia, aprovada a diligência, relatório conclusivo é pela aprovação, vista ao deputado Henrique Carlos Cabral, Humberto Teófilo e Vinícius Siqueira não se manifestaram, eu coloco em discussão. Presidente, Pode discutir, Vossa Excelência, deputado Henrique Arantes. Presidente, qual que é o número? Encerra a discussão, presidente. Voto favorável. Encerrada a discussão, está em votação. Questão de ordem, presidente. Vossa Excelência. É porque o primeiro aqui, o projeto é o 4756, não? Tá errado aí. 2249, depois 4756. É, esse 2249 eu quero vista. 2249. Já não cabe mais vista. Só lê o caput para mim, por favor, presidente. Altera a lei 14.542, 30 de setembro de 2003. Pela ordem. Pedido do presidente da casa. Pela ordem, presidente. Vossa Excelência. Esse projeto, só para poder explicar ao pessoal, é que os cheques reformas vão poder passar a ser válido para que sindicatos rurais possam fazer seus aprimoramentos de construções. Pelo que eu entendi do projeto, que eu havia pedido visto, eu até pedi para discutir, para ver o que era, que só tinha sido lido o cabeçalho. Eu acho que é isso, por isso que eu acredito que não, no meu ponto de vista, não há polêmica. Por isso que pedi a encerrada da discussão de minha parte e voto favorável. Senhor presidente, sou favorável à matéria. Encerrada a discussão, em votação. Deputados concordaram, parecer favorável, permaneçam como estão, os contrários manifestem, aprovado. Processo 4756, Lissau e Vieira, altera a lei 13.591, 18 de janeiro de 2000, que institui o Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás, Produzir, e o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Industriais, Produzir. Deputado Hélio de Souza, pela aprovação, vista Henrique Arantes, Vinícius Siqueira e Virmondes Cruvinel. Voto em separado, deputado Vinícius Siqueira, pela aprovação, desde que acatado o substitutivo, eu coloco em discussão. Discutir a matéria, senhor. Vossa Excelência, deputado Humberto.
Uma parte, deputado Humberto. Você só vai ler, né? Senhor presidente, só para já esclarecer o que aos pares, o presidente Lissau está pegando, são 78% dessas, do Fundo de Atividades Industriais aí do Fundo Produzir, desses 78% que são livres para ir a dotação a dotação aí de todo, vai para o Tesouro para eles distribuírem para onde quer que seja. O deputado e presidente da Casa Lissau está pegando desses 78%, 5% vai para a FAPEG. Só que eu fiz uma proposta diferente, que 4% iria para a FAPEG e mais 1% para o esporte. Mesmo sabendo que o secretário de esporte é um incompetente, eu ainda estou mandando recursos para lá porque o esporte precisa. Então, eu estou fazendo essa taxação aí, pegando esse 5%, 4% para a FAPEG e 1% para o esporte, já devidamente combinado com o autor do projeto de lei. Uma parte? Uma parte, deputado. Uma parte. Eu dentro da colocação do deputado Vinícius Siqueira, eu quero ficar muito claro aqui. Eu nem sei se eu vou concordar, porque uma Secretaria de Esportes, que tem ali a Lei Pelé, que deve estar recebendo mensalmente quase R$500 mil por mês, que na realidade até hoje não fez nada. Como ele disse, um secretário incompetente deve ter, dentro da conta hoje, da Lei Pelé, do Fundo do Esporte, quase R$10 milhões. Mais ou menos. Se for contabilizar, não, vai ter R$5 milhões mais ou menos. Não sabe gastar o dinheiro. Não tem uma atividade, não tem uma corrida de rua. Então mandar mais dinheiro para lá, eu não sei se há necessidade não. Nem orçamento eles quiserem pôr para a Secretaria de Esportes. Secretaria de Esportes que não deixa a seleção brasileira treinar e jogar para o público de Goiânia dentro do ginásio olímpico, ou no Goiânia Arena, que são dois grandes ginásios. O senhor que também tem uma história com o esporte, dinheiro lá, não tem uma atividade, não tem nada, só tem briga. E um delegado Humberto Teófilo, que sabe de muitas denúncias, não faz o flagrante lá. Tinha que fazer. O irmão dele tem informações importantíssimas que já passou para ele, mas o flagrante não acontece porque o secretário é ligado ao governador. E tem muito dinheiro lá. Todo dia tem um problema lá que chega no ouvido da gente. Então que providências possa tomar. Eu não sei se eu vou votar a favor, não, que mais dinheiro para ficar escondendo e não fazer nada, realmente eu acho que não é necessário. Deputado Tales. Só para informar, deputado Tales, e eu fui ao jogo, quero cumprimentar a Prefeitura de Anápolis lá. Fui lá assistir Brasil e Chile, basquete. E hoje, lá na China, pelo Campeonato Mundial, o Brasil venceu a Grécia. Por um pontinho, mas venceu. Vossa Excelência. Parabenizar aqui a proposta do Vinícius, destinando essa verba aqui para o esporte. E dizer para o deputado Tales, já que você está falando tanto que existem denúncias do esporte, então narra as denúncias aí para a gente. Você não está tendo coragem de narrar? Então faça um desafio a Vossa Excelência. Já que você sabe de denúncia do esporte, então fala pra gente o que está acontecendo. Agora, você ficar falando que tem denúncia lá, ficar gritando aqui e não tem coragem de formalizar lá no Ministério Público, lá na polícia, então não adianta você ficar aqui falando que tem isso, tem aquilo. Então fala, formaliza, vai no Ministério Público, vai na polícia e pronto. Agora você ficar falando isso aqui, não vai adiantar nada. Então, não fica rodeando. Fala o que está acontecendo, vamos lá então pedir para o Ministério Público investigar o secretário de esporte, igual que você está falando que está fazendo rolo lá, então vamos ver o que está acontecendo, porque realmente, né, eu desconheço, e se você te saber alguma coisa, eu vou lá no Ministério Público, junto com Vossa Excelência, então, entregar a denúncia, né, se for grave, se tiver provas, vou junto com Vossa Excelência entregar a denúncia no Ministério Público e na Superintendência de Combate à Corrupção. No mais, muito obrigado. Eu vou discutir, presidente. Vossa Excelência, por 10 minutos. Por sinal, as denúncias também foram feitas pelo deputado Vinícius Siqueira. Já está protocoladas. Ele está querendo saber da denúncia em relação ao estacionamento, a situação dos ambulantes, as irregularidades que houve em relação aos ingressos. Já foram feitas aqui, foram pedidas, apresentadas aqui. Uma parte é o deputado Vinícius. O senhor está brincando comigo. E é flagrante nele mesmo. Tem que ser flagrante nele.
Já tem mais de 3 meses, senhor presidente, que eu pedi um requerimento naquela pasta para me provar cadê o dinheiro do feirão do automóvel. Hoje vamos votar em regime de urgência, urgentíssimo aqui. A questão lá do Goiânia Arena, lá do cartódromo, da festa do Vila Mix, para onde está sendo dinheiro, ele não responde aqui. Eu já dei uma já, a casa já aprovou de forma unânime a questão de crime de responsabilidade. Eu vou colocar a segunda, a terceira, a quarta. Era para ter ontem, ter convocado ele aqui. Mas na segunda que vem eu vou convocar para ele explicar. Ele tem que explicar. Cadê esse dinheiro? Me concede uma parte, Vinícius? Não, já dei a parte. A parte é do deputado, tá com o tempo meu. Barreto. Me concede uma parte rapidinho então, Thales. Uma parte, a Vossa Excelência. Então, o que é? A situação então é muito grave, né, Vinícius? Nós temos então, o deputado Vinícius, ir ao governador e tem que pedir a saída então do secretário de esporte, que é esse tanto de denúncia. Então, essa situação aí, com envolvimento de estacionamento, com festa, aí é situação complicada. Então, o deputado Vinícius, já vamos aqui agendar com o governador e vamos pedir a saída então do secretário de esporte, porque a situação é lamentável, né, conforme narrado aqui por Vossa Excelência, com os documentos tem que levar lá, porque o que a gente não pode é ficar aqui, né, falando e você já oficiou já o secretário, ele não responde. Já fizemos aqui uma representação em relação a crime de responsabilidade, então nós temos que noticiar isso formalmente para o governador. É engraçado, deputado Humberto, quando tem interesse, o flagrante dele vem rapidinho. O deputado da base dele sobe na tribuna, faz a denúncia, apresenta requerimento, foi aprovado por unanimidade. Por unanimidade. Aí vem ele aqui, fala que não sabe de nada. Não, deputado, não, eu tenho o senhor com muito respeito, com muita, até de certa forma, admiração da dedicação do senhor. Agora, fingir aqui que não sabe, não faça isso. O senhor é muito acima disso. Olha que eu dou até um flagrante do senhor, porque eu fiz agora. Permite uma parte, Uma parte, senhor deputado Henrique. Eu fico muito entusiasmado. O governador Ronaldo Caiado, com uma base que pede a saída de seu secretário, a oposição não precisa fazer nada. Eu vi aqui o deputado Humberto Teófilo falou que se for isso mesmo, tem que pedir a saída do secretário. Então a base do governo pede que o secretário saia. Então a oposição não precisa, de fato, fazer um trabalho mais forte. Mas eu quero trazer outro ponto para acrescentar nessa discussão. Não na questão de corrupção ou de mau uso do dinheiro público. Eu quero na incompetência. Eu trazer um ponto para a incompetência da secretaria. O deputado Jovair, no mandato anterior, enquanto era deputado, arrumou um recurso para o governo do estado fazer a reforma da praça de esportes do setor dos funcionários. Se não me engano, R$1,5 milhão. Foi mandado. O governo de José Elton, naquela lerdeza toda que estava, com o Seduce, a secretaria junto da Secretaria de Educação, foi incompetente e não conseguiu executar a tempo a obra. Virou o governo, Caiado tomou posse, nomeou o secretário de esportes e até hoje, deputado Humberto Teófilo, até hoje o processo encontra-se na Secretaria de Educação. Até hoje o processo não foi para a Secretaria de Esportes, porque foi desmembrado. Então o processo se encontra até hoje na Secretaria de Educação, 9 meses após a tomada de posse, vai perder o recurso se não tomar atitude ligeira de um mês para o outro para resolver esse problema. Então, tudo bem que o governo anterior foi incompetente nesse ponto, mas o governo atual está sendo 10 vezes mais incompetente, porque a Secretaria de Esportes existe desde o começo do ano e o processo não foi para a secretaria pertinente. Até hoje está na antiga, que havia sido absorvido pela educação. Perfeitamente, deputado Henrique. Eu só queria esclarecer, deputado presidente, que aqui eu fiz algumas críticas. Quando criaram a Secretaria de Esporte, Cultura e depois de Agricultura, só no esporte, deputado Vinícius, são mais de 20 gerências. Um órgão, Gomide, que tem 20 gerentes. E ninguém até agora deu conta de fazer uma corrida de rua. É brincadeira. É uma coisa assim de assustar. Então, que na realidade a gente questiona isso, e não estamos falando de pessoas, estamos falando de gestão. E esse governo, deputado Henrique, não é só em relação a essas obras, não. Na realidade, mesmo que esse governo amanhã consiga fazer um caixa, seja na Getop, seja nos órgãos que possam fazer grandes empreendimentos, não tem nada em andamento. Um governo paralisado. A Saneab está passando essas dificuldades, e eu falei a denúncia aqui, nada estava sendo previsto, nada sendo programado para o período de seca. Uma parte. Ficou extremamente parado a Getop. Uma parte é o deputado Lucas Calil.
Obrigado pela parte, Thales. E aqui eu quero dar um testemunho. Eu que tive, o governador Ronaldo Caiado esteve aqui nessa casa, desmerecendo os secretários extraordinários à época. E você ressaltou muito bem, fica muito comprovado que essas gerências são para uso político, para conveniências pessoais, porque eu, à frente de uma secretaria, que às vezes não tinha nem café na minha secretaria, eu consegui tocar jogos abertos, jogos universitários, entreguei material esportivo para os 246 municípios desse estado, entreguei 50 campos society no interior desse estado, e sozinho, sem ter um funcionário na minha secretaria. Quem sabe se eu tivesse as 20 gerências que hoje o governo dispõe na Secretaria de Esporte, eu teria feito muito mais. Então, muito feliz, Vossa Excelência, na sua fala, ao pontuar e explicitar o que acontece hoje com essas gerências. Eu tenho até profundo respeito pelo próprio secretário, um amigo pessoal que eu tenho, mas tem que ficar evidente o que está sendo feito no governo, em todas as secretarias, o mundo de gerência, superintendência, para atender apadrinhado político, sem um intuito ideológico de fazer o bem para o nosso Estado, simplesmente para atender o conchavo político. Então tem que ser denunciado mesmo, e nós estamos aqui dando um testemunho, porque fui atacado pelo governador, quando ele veio aqui falando que secretaria extraordinária não servia para nada. E hoje, com 9 meses de gestão, a ordinária não chega nem aos pés do que nós fizemos na nossa secretaria extraordinária. Obrigado pela parte. E é essa a cara desse governo, isso é fato. E a gente fica cada vez mais assustado, porque no principal órgão do governo em termos de obra, que é a Goinfra, muito menos. Eu tive no trecho 336, se eu não me engano é esse número, entre São Luís do Norte e Hidrolina, mandaram muito maquinário para lá, foi um trem prefeito, falou assim, vai fazer aqui a grande reforma. Sabe o que eles fizeram? Tampar buraco com terra. É um absurdo. Vai chegar o período chuvoso, todo aquele maquinário que ficou mais caro, tivesse comprado a massa e ter feito o serviço que deveria se fazer. Não tem nenhum tipo de programação. Acho que o governo agora vai ter um fôlego, né? Porque não vai pagar os bancos, o governo vai pagar a União, vai conseguir entrar no dinheiro do judiciário. Então vai ter um fôlego aí, sim, mas esse governo até agora não mostra por que veio. Agora, é um governo que tem muito gasto com o servidor público. E eu queria que até depois que o líder explicasse, porque está gastando mais, Gomide, 1 bilhão a mais de janeiro a julho, e com o servidor público, comparando 2018 com 2019, 1 bilhão a mais. Aí fala que reduziu o cargo, aí fala que o governo está fazendo economias. Como que o governo está fazendo economia? Somente com o servidor público, em 6 meses, está gastando 1 bilhão a mais. Foi a denúncia da conselheira Carla Santilo que mostrou os dados. Eu denunciei na última quarta-feira. Os gastos do governo, o jeito que estão sendo feitos no meio do período, vão passar os 120% em relação ao que recebe, ao que se arrecada. O caminho do Estado está na mão dessas pessoas que falam e não produzem, não mostram a realidade dos fatos. Esse é o governo atual, que infelizmente muito aquém, muito abaixo, que qualquer um esperava. E aqui como oposição nós temos que fazer nosso trabalho, mostrar a verdade. Então eu queria que o deputado Bruno, que tanto fala de redução de gastos, agora se gastou 1 bilhão a mais com o servidor público, seja comissionado efetivo, seja na extinção de algumas classes, 1 bilhão a mais em 6 meses. Pode discutir a matéria, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, essa matéria é uma matéria com origem por parte do nosso presidente, deputado Lissauer, e quero informar aos deputados da oposição, em relação aos gastos do governo, em se tratando de comissionado, houve uma economia significativa, senhor presidente. Os deputados da oposição estão surpresos
que reduzindo o gasto com comissionados, reduzindo o quantitativo de comissionados, o serviço do Estado sendo prestado teve um salto de qualidade. Significa que o trabalho está sendo feito, o trabalho está sendo realizado com prudência, com coerência e sem atuar politicamente no toma lá da cá. Não existe isso nesse governo, senhor presidente. Composição política natural, com pessoas capacitadas e comprometizadas com o serviço público. Essa é a diferença, senhor presidente. Essa é a diferença. Nós aqui... Podemos dar uma parte, deputado líder do governo? Uma parte ao delegado Humberto Teófilo, que pediu primeiro uma parte ao doutor Antônio, do Lucas Calil e o Zé Carlos. Cadê o deputado Tales? Deputado Tales, aqui, deputado Tales. Quem vê você, Vossa Excelência, fazer esse discurso aqui, deve pensar muitas coisas. Vossa Excelência, que tanto defendeu governo Marconi, governo este, eu vou citar na questão da corrupção, que nós estamos falando aqui da denúncia do secretário de esporte, e o Tales fala até com gosto aqui de que o secretário de esporte está envolvido. Eu não analiso ninguém. Se ele estiver envolvido com algum crime, estiver praticando algum crime, eu acho que ele deve sair do cargo. Mas nós temos que relembrar, deputado Tales, que na gestão de Marconi Perillo, em nenhum momento você realizou qualquer denúncia aqui na casa. Várias pessoas envolvidas, desvio de dinheiro público, o Marconi, bandido, e Vossa Excelência, nenhum momento veio aqui denunciar na casa, falar de desvio de dinheiro público, das obras que foram abandonadas, de estelionatos que foram praticados por governo que Vossa Excelência apoiou. Agora o senhor vem aqui e querer falar que secretário de esporte é isso aqui. Olha, se o secretário de esporte tiver praticado algum dele, ele tem que sair. Eu não estou aqui para alisar ninguém. Agora, Vossa Excelência, pense com calma e vê que governo que o senhor defendeu. Um governo corrupto, um governo envolvido em operações policiais. E, com todo respeito, o senhor não tem moral para falar aqui, não. Uma parte? Uma parte ao deputado doutor Antônio, uma parte ao deputado Lucas Calil, uma parte ao deputado José Carapu, e na sequência eu espero concluir o raciocínio. Você não vai dar uma parte para mim, não? Você Obrigado. Sim, uma parte ao deputado Tales. Obrigado, líder, pela parte aí, mas só para... Porque é notório para todo cidadão goiano a redução com o gasto com o pessoal. Até porque, quando você entra hoje qualquer sala do centro administrativo, a gente vê que houve uma redução do número de comissionados. Agora, esses índices que o deputado citou aí, da Carla Santilo, né, que está lá porque teve a proteção do governo passado, é notório. Pagou-se 1,6 bilhão de folha de pagamento do governo passado. Isso aí reflete nos índices que o deputado citou aí de 120%. Então, quer dizer, 1,6 bilhão de 2 meses que não foram pagos do governo passado. Então, por isso, esses índices estão alterados. O Bruno sumiu. Deputado Lucas. Pela ordem, Vossa Excelência, deputado Lucas. O deputado líder de governo está dando ali entrevista, mas ele começou a fala dele falando que as contratações do governo são genuinamente honestas. E aqui eu quero dar um testemunho. Vou dar o meu testemunho. Eu fui chamado já no governo, deputado Bruno, algumas vezes para compor essa base e me ofereceram lá 50 mil encargos. Nunca condicionaram um cargo técnico, nunca. Essa semana agora um deputado da base me chamou para ir jantar com o governador Ronaldo Caiado, ia oferecer um jantar na casa dele,
e que iria o Ronaldo Caiado, eu recusei, obviamente, mas com uma atitude simples e clara de comprar a minha voz aqui no parlamento. Então, quando o deputado Bruno fala que tem questão técnica, não duvido, não duvido. Mas o que está prevalecendo no governo é o conchavo. Os carrapatos estão mamando o tempo inteiro. E falo isso com testemunho pessoal. Eu fui chamado no palácio por um amigo e fui lá no dia. Me perguntaram o que eu queria, quanto de cargo eu queria. Nunca me falaram que tinha que ser técnico, tinha que ser letrado. E ousem me desafiar. Me chamaram agora essa semana para jantar com o governador. Até fico satisfeito, que é sinal que o que a gente está falando aqui tem fundamento. E nunca falei nada aqui sem dados técnicos, sem números, com achismo. Tudo que eu falo aqui é pautado em números técnicos. Então é maior inverdade, uma mentira. Quando dizem que o governo hoje contrata por quesito técnico. Mentira, falácia. Basta pegar aí o Diário Oficial, só de parente do governador tem mais de 300 mil por mês. O Bruno gosta de falar muito do aluguel da educação lá, que era 300 mil por mês. Eles entregaram o prédio para empregar as parentaiadas do Caiado. Foi por isso que deu o mesmo valor, por mês. Quem que é o outro? É o Carapô e Vossa Excelência. Então eu vou... Liga o microfone. Esse tal de vice-líder tá sem moral, viu? Não, na Nem verdade aí microfone embaixo não tem um botão para ligar o microfone, eu tinha me esquecido que aqui tem. Mas eu vou falar de forma muito rápida, mas só pode ser coincidência, uma coincidência muito grande. Olha que eu não acredito muito em coincidência não, viu? Mas esse número de 1 bi a mais só pode ser o relativo à folha de dezembro que não foi paga. E de fato isso aí é considerado, aliás é considerado, não é folha de pagamento, Thales. Então de fato esse governo deve ter pagado 1 bilhão a mais esse ano. Aliás, esse ano não, no primeiro semestre, porque está pagando a conta que vocês deixaram para a gente pagar. Essa é a única explicação lógica que eu consigo ver. Não consigo ver nenhuma explicação além disso, já que os cortes em funcionários comissionados foram de fato feitos. E isso todo mundo pode comprovar na reforma administrativa e no projeto de lei que aqui foi aprovado. Thales. Eu vou usar o meu tempo aqui bem rápido. Deputado Humberto Teófilo, eu, como parlamentar, com 37 mil votos, meu terceiro mandato, quem é o senhor para dizer se eu tenho moral ou não tenho moral aqui para fazer? Se for começar a falar de moral, aí nós vamos entrar em outro aspecto negativo que eu não quero entrar aqui. Então, não, eu não quero. Eu acho que o senhor tem moral e eu tenho moral. Nós estamos aqui como parlamentares. Nós temos história. Quem cometeu um ato errado no governo passado, que a justiça puna. Seja quem for, de governadora, vice-governadora, secretário, a justiça está aí para punir. E nós não vamos acobertar aqui de forma alguma. O que eu coloquei, e aqui eu não quero colocar na pessoa do secretário, muito pelo contrário, que ele tem a sua história, eu estou colocando na gestão e nas denúncias feitas pelo membro da base de Vossa Excelência, que foi o deputado Vinícius, que subiu na tribuna e fez as denúncias. E quando eu cito o senhor, porque o senhor sabe que o irmão do senhor é superintendente, porque, Lucas, além das 20 gerências, deve ter lá, eu acho que umas 8 superintendências. E uma delas é culpada pelo irmão de Vossa Excelência, que não é pessoa grata do atual secretário. Está sofrendo, porque o seu irmão é querido lá. Querido. E ele faz para o senhor várias denúncias que eu sei que fez. O senhor está a par. O membro da base do senhor estava aqui e fez uma denúncia na tribuna. O secretário vai ser chamado aqui. Eu acho até legal trazer seu irmão, que é muito querido, e um cara correto. E nós podemos aqui apurar as denúncias que estão sendo feitas. E a casa tem a obrigação de fiscalizar. Foi isso que eu disse. Para discutir a matéria, por 10 minutos, deputado Henrique Arantes. E eu solicito aqui o deputado Hélio que possa assumir a presidência para que eu possa registrar minha presença, deputado. Senhor presidente, antes de iniciar a discussão, dou uma parte ao deputado Bruno Peixoto. Muito obrigado, deputado Henrique. Eu gostaria, deputado Thales, de colocar, e deputado Lucas, em relação
a possibilidade de indicações técnicas por Vossa Excelência ao governo, eu tenho convicção que não partiu do governador Ronaldo Caiado, certeza absoluta. Segundo ponto, as indicações, elas fazem parte do processo, desde que sejam técnicas, capacitadas. Prova se faz que a prestação de serviço deste governo não caiu a qualidade, reduziu o quantitativo, reduziu em valores gastos e a qualidade permanece. Em relação à Secretaria de Esporte, comum com as palavras do delegado Humberto Teófilo. O secretário está bem intencionado, o governo está se adequando e tenho certeza que surpreenderá positivamente em todas as ações. O governo anterior extinguiu o esporte no estado de Goiás, porque de secretaria não existia. Agora existe uma pasta que está se reestruturando e estamos trabalhando diuturnamente. Então, já conversei também com o deputado Vinícius sobre esse tema. Quero agradecer ao deputado Henrique por ter solicitado uma parte e no momento oportuno, o presidente doutor Hélio, após a discussão, é uma matéria que se trata do presidente Lissauer, tem um voto em separado, gostaria de solicitar vistas desse projeto após a discussão, para, juntamente com o presidente Lissauer, fazer as alterações necessárias. Estou atendendo a um pedido do nosso presidente para adequação, mas após a discussão. A parte, o deputado Lucas Calil, via pedido primeiro. Deputado Tales. Dentro dessa matéria aí que eu vou questionar o líder do governo, aqui eu gostaria que o líder do governo fosse na conta da Secretaria de Esportes. E dentro da Secretaria de Esportes tem a Lei Pelé. É um recurso federal que é depositado todo mês. E até agora ninguém viu esse recurso. E na lei do projeto que estamos discutindo aqui, foi emendado pelo deputado Vinícius para tirar 4% do fomentar para a FAPEC e tirar 1% para o esporte. Acho até interessante. Mas nem o dinheiro que está no esporte não está sendo conseguido ser gasto. É esse o meu questionamento. Foi isso que nós começamos a falar. Que utilize nem o orçamento colocar para o tal do Rafael. Aí eu não posso nem criticar, porque quando votamos aqui, o próprio governo, nesse ano, pela primeira vez na história, não colocou orçamento para a Secretaria de Esportes. Fez aqui 400 mil reais para poder tocar o esporte. É o que ele deve receber hoje por mês. Então é isso que nós vamos questionar. E aí, nós vamos, e como foi colocado pelo deputado Vinícius Siqueira, chamar o secretário aqui, e eu acho que seria interessante também chamar o Amarildo, que é o irmão superintendente, que é querido, para poder estar presente, que eu acho que é importante, porque até agora, o deputado Humberto falar que tem expectativa muito positiva em relação ao secretário, vamos trazer aqui o Amarildo para a gente fazer qual o posicionamento de cada um. Uma parte, deputado. A parte, deputado Álvaro. Depois Vinícius. Deputado Henrique, queria responder aqui ao deputado Tales. Deputado Tales, a única coisa que deu impacto na folha de pagamento, que eu sei, e com certeza isso aconteceu, foi acabar com a terceira classe do policial militar. Aí é claro que aumentou um pouco a folha de pagamento aos funcionários. Quanto a cargos comissionados, é notório que não existe o tanto de cargo comissionado que existia no governo passado. Olha que eu estou aqui há muitos anos. Outra coisa que eu vejo alguns deputados cobrarem aqui, é em relação a parentes. Não existiu nesses anos todos que eu estou aqui, nenhum governador que não colocasse alguns parentes no governo. Isso não é crime. Isso não é crime. A não ser que o cidadão que foi colocado para trabalhar no governo, que seja parente do governador, tenha algum crime, alguma acusação contra ele. Mas se a pessoa é honesta, é séria, eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que se ficar cobrando, tem parente do Caiado ali, tem parente acolá. Isso é uma bobagem, gente. O que manda é ser sério e honesto com as suas obrigações. Então, parente trabalhando, desde que não seja nepotismo, seja um tanto quanto distante, não vejo nenhum crime nisso aí. Pelo contrário,
O parente você pode até chamar a atenção dele mais do que qualquer um outro. Olha, você tem que fazer dessa maneira, porque senão eu vou te demitir, vai ficar ruim para nós. Você é meu parente, dá exemplo aí. Então eu acho que essa de falar que parente não pode trabalhar, isso aí é uma balela, isso é bobagem. Deputado Vinícius, uma parte, depois deputado Lucas. Não, eu já estava falando aqui com o deputado Bruno, o argumento dele aqui sobre a questão do deputado Lissauer não estar combinado, mas eu quero dizer para ele aqui publicamente que eu já conversei com o deputado Lissauer sobre essa questão de 1% aqui para o esporte, emendando o projeto dele. Mas por segurança, é melhor Vossa Excelência pedir vista e nós voltamos aí na próxima quinta-feira. A parte. Deputado Álvaro, eu tenho 9 meses que eu estou dizendo a mesma coisa aqui, estou sendo repetitivo. Nós aqui, eu já disse reiteradas vezes, que nós que estamos na política, que temos mandato eletivo, precisamos de pessoas de confiança ao nosso lado. Muitas dessas pessoas são algum parente, é um primo, um irmão. Isso é necessário. Mas quem ganhou uma eleição com essa retórica de que não fazia conchavos, foi o governador, foi um estelionato eleitoral, deputado Álvaro. E essa postagem aqui no meu celular é do Instagram do senador Ronaldo Caiado. Olha o que ele disse, ó. É uma vergonha, transformaram Goiás em uma panelinha. A prática desmente o discurso. É preciso mudar essas práticas. Isso aqui é do Instagram do então senador Ronaldo Caiado. Quem é contra uma coisa e faz outra é ele, não sou eu não. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Fizeram uma campanha, Humberto Aidar, meu grande guia, fizeram uma campanha aqui no ano passado que eram contra a indústria da multa. Não tinha nenhum radar em Goiás que não tinha um aviso do 80 km, 40 km antes. Podia ser móvel, mas tinha a placa. Ou seja, só era multado quem estava acima da velocidade. Ninguém foi multado porque andou dentro da lei. Aí inventaram uma retórica da indústria da multa. Hoje em Goiânia é 2 da tarde, meio-dia, 5 da tarde, é blitz da Cefaz. É uma farsa, esse governo é uma fraude. Foi um estelionato eleitoral que foi praticado ano passado. Mentiram o tempo inteiro para o cidadão goiano. Inventaram a indústria da multa e agora hoje chega a PEC da educação. Eu tenho o plano de governo da educação do governo, eu vou ler lá hoje na tribuna. Com a retórica também hipócrita que não vai diminuir o orçamento, mas está nítido que serão 400 milhões a menos. E aqui meus 2 minutos estão encerrando, mas o Henrique está no telefone e me deu... Pode ficar à vontade, deputado. Então é uma farsa, é uma fraude, tem que ser evidenciado, porque isso era cobrado. Quantos e quantos deputados que eu não vi fazer vídeo na rede social ano passado, falando de indústria da multa, falando que educação estava sucateada, ganharam eleição e tem que pôr o discurso em prática. Parece que o senador do ano passado é opositor a ele próprio. Tudo que ele pregava o contrário, ele está fazendo agora no governo. Tentou acabar com o passe livre estudantil, voltou atrás. O jovem cidadão falaram que a empresa que realizava não tinha moral para fazer, fizeram com a mesma empresa. Inventaram o tal da indústria da multa, que nunca multou alguém que estivesse andando certo, e agora é o tarde inteira. Inclusive tive uma denúncia hoje que a Força Nacional, que chegou para nós, está ajudando na blitz da Cefaz. Então, fica evidente, a secretária esteve aqui conosco e falou que até julho o Estado arrecadou 1 bilhão a mais. Pagando dívida do passado. Pode perguntar para qualquer pessoa que prestou serviço do Estado do ano passado. Ninguém recebeu. Ninguém recebeu. Eles estão judicializando as dívidas, até continuam às vezes com a mesma empresa, mas só pagam a partir de janeiro. Então cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro do Estado? Alguém parou de pagar imposto? Alguém deixou de pagar imposto nesse Estado? Pelo contrário, a indústria da multa que eles tanto condenavam, agora está no cotidiano da cidade grande. Tiraram da estrada para botar aqui. E o pior, se você tiver com um IPVAzinho seu atrasado, eles tomam seu carro. Bem, vista ao líder do governo. O próximo processo é o 4756.
Esse é o que pediu vista. O próximo é o 4731? 4731. Deputado Hamilton Filho, altera a Lei 11.242, de 3 de junho de 90, para estabelecer indicação rotativa dos representantes dos prefeitos, membros do Conselho Deliberativo dos índices de participação dos municípios com índice. Esse processo foi relatado pelo deputado Henrique Arantes. Desde que adotadas as alterações supracitadas, pela aprovação, coloco em discussão. Para discutir, deputado. Pedir vista, senhor presidente. Bruno, pediu vista? Vista a deputada. Processo que foi solicitada a inclusão na pauta é o 3057, deputado Henrique Arantes, estabelece normas de proteção à bacia do Rio Meia Ponte. Foi relatado pelo deputado Vinícius Cerqueira, pela aprovação, eu coloco em discussão, encerrada, em votação encerrada. Vista, Vossa Excelência? Vista. Próximo projeto. 3953. Falou lá. 3953. Mas... Já tinha pedido. Processo 3953, de autoria do deputado Lissauer Vieira, altera a Lei 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Hélio Souza, relator pela aprovação da matéria. Vista os deputados Humberto Teófilo, Carlos Cabral, Diego Sorgata e Henrique Arantes. Voto separado do delegado Humberto pela aprovação da matéria. Discutir a matéria? Em discussão, Vossa Excelência. Vista, senhor presidente. Vista ao líder do governo. Questão de ordem, senhor presidente. Vossa Excelência, deputado Major Araújo. 8 projetos aqui devidamente relatados, estou devolvendo, senhor presidente. Obrigado, deputado Major. Último projeto, 3938, Cairo Salim, concede isenção do CMS, incidente nos serviços de energia elétrica, água e esgoto. Leda Borges, pela aprovação, vista ao delegado Humberto Teófilo, sem manifestação, eu coloco em discussão. Vista ao líder do governo. Bem, sem tempo para deliberar outras matérias, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra em caráter ordinário para a próxima quinta-feira, às 14 horas, agradecendo a presença da assessoria e de todos os pares, declaro encerrada a presente sessão.